Olá, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Múltiplo Essencial. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério, né? Setembro Amarelo, enfim. E a primeira coisa que eu queria dizer, que é óbvia, né? Mas que tem que ser dita e tem que ser lembrada, é que o ano inteiro é amarelo, né? O nosso tempo de vida inteira, ao longo do ano inteiro, é amarelo, né? Isso é muito importante de ser enfatizado, porque essa não é uma temática para a gente colocar nossa atenção nela agora, em setembro, né? E a gente vai ter um vídeo sobre isso em breve, que eu vou fazer junto com um partilhante meu, uma pessoa muito inteligente, né? E que tem um bom pensamento crítico, vai ser bem legal. Agora, a gente retomando aqui, né, o conteúdo de hoje, eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que se você está no Insta, você seguir aqui o nosso perfil. Se você está aqui no YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, né, ou descurtir, né, fazer seus comentários, que são sempre bem-vindos. E se você está aqui no Face, né, você curtir, seguir, compartilhar, é isso. Agora vamos ao que interessa, né? Então, retomando a primeira coisa, o ano inteiro é amarelo e essa responsabilidade sobre essa temática, né, e sobre o que pode ser feito a esse respeito, né, ou seja, vamos dizer, o suicídio, a respeito do suicídio, da iminência do suicídio, né, e para erradicar, né, as altas taxas, né, de suicídio. É uma responsabilidade de todos nós, uma responsabilidade que, apesar da gente vir aqui como terapeuta, né, ser muito requisitado para tratar dessa temática, né, como terapeuta, os psis também, todas as linhas de psicoterapias e linhas clínicas, né, de acolhida, de apoio, né, a caminhada, né, existencial de cada um, com menos desconforto e tudo. Essa é uma responsabilidade, uma temática, uma abordagem que todos nós devemos nos debruçar sobre ela, né, como pessoas, como indivíduos, como seres sociais, né, e até eu acho que os saberes que estão relacionados com ela deveriam ser abordados na educação básica, em tudo, que é da mesma forma que a gente tem noções, né, em aulas de ciência, de biologia, dos primeiros socorros, né, para questões de cunho de acidentes, de cunho físico e tal, a gente também tem que ter plena noção dos primeiros, segundos e terceiros socorros, né, com relação a esse tema, né, o que é muito sério, né, a gente sorri, né, para vocês, mas não ri, né. Então é isso. A gente ficou de trazer aqui no Múltiplo Essencial. Na primeira semana a gente fez a chamada avisando que nessa seria abordado sobre uma esfera, a temática ia ser abordada sobre a esfera psicoemocional. Na semana que vem vai ser abordada sobre uma outra esfera e na última semana sobre outra esfera. As outras duas vão ser a questão dos alimentos, a questão daquilo que a gente consome, a questão de como isso impacta nos nossos neurotransmissores, no que isso pode ajudar ou atrapalhar, né? E na terceira semana a gente vai dar uma olhada no viés parapsíquico, né? Para quem tem interesse sobre esse viés, né? Para quem esse viés esteja incluído no seu sistema de crenças e valores, né? Ou quem tiver curiosidade também. É isso. Então, agora a gente vai seguir com umas anotações que eu fiz. O conteúdo que está aqui eu gerei com base nas minhas vivências clínicas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Julie, é um prazer ter vocês por aqui. E eu sou terapeuta multidisciplinar com base em filosofia clínica, ou seja, a minha linha de terapia, ela multidisciplinariza com vários tipos de ferramentas, né? Oriundas de diversas vertentes de terapias, exercícios, coisas que a gente usa enquanto ferramenta, né? Só que o embasamento para
a gente poder levantar, né, quais delas vão ser aplicadas em que sessões e o quanto, né, é feito, né, dentro da estrutura da filosofia clínica, né, com base na estrutura da filosofia clínica. E aí tem vídeos aqui explicando, mais ou menos, vamos ter outros específicos. Agora, voltando ao tema central, né, eu vou começar aqui sobre, para mim, que é uma formação de utilidade pública, né? Quando a gente fala qualquer um saber dos primeiros socorros, isso inclui o que não fazer, não inclui só o que fazer. Então, eu comecei pelo que não dizer, né? O que não dizer a uma pessoa que está numa fase de ideação de um suicídio, né? Ou seja, ela está nessa iminência, né? Não digam, isso é viagem sua, fantasia, isso é da sua cabeça. Não digam isso sobre o sofrimento daquela pessoa, não importando qual seja o sofrimento daquela pessoa. Se na sua visão de mundo, tá, os motivos, aquilo que está motivando aquela pessoa, né, a trilhar esse caminho, né, te parecem banais ou desimportantes, né, ou não parecem verossímeis, você precisa compreender, né, que não é por aí que você vai ajudar. Você precisa se colocar na sua posição, no seu lugar de fala, dentro da sua perspectiva, no sentido de não julgar. E precisa se colocar na perspectiva do outro, né, no lugar do outro, no corpo do outro e nos sentimentos do outro, né? Nessa outra esfera, né, que traz essa noção de que além de você não julgar, não importa o que esteja gerando sofrimento. O sofrimento, ele existe, né? Então o julgamento não está naquilo que possa estar sendo o seu gatilho mais imediato, né? Ou está sendo o que a própria pessoa atribui como responsável por aquilo. Vamos lá. Outra coisa, não dizer para essa pessoa, né? Se dê ao valor. Não diga para essa pessoa se dar o valor. Ela já está se dando valor, entendeu? Porque aquilo que ela quer matar não é ela própria. Ela não quer tirar a própria vida, tá? Ela quer matar o seu desconforto existencial. É isso que ela quer matar. Ou seja, o sofrimento, a dor, seu desconforto existencial. Seja lá de que cunho ele tiver, tá? Só que ela não encontrou um caminho para matar esse desconforto existencial, né? Sem que ela se mate, né? Ela tá tão implicada ali, ela se identifica tanto dentro daquilo, né? Ela vê aquilo como algo tão impossível de obter uma saída, né? Que ela quer realmente matar esse desconforto existencial, tá? Então não diga ela se dê ao valor, porque quando ela quer fazer isso porque ela se valoriza, porque ela se ama. Como ela se ama, ela não quer se ver ou se sentir passando por isso, tá ok? Terceira coisa, não peça para que ela pare de se queixar. Não peça para que ela pare de se queixar. Porque se ela tá nessa iminência, se ela tá num quadro de iminência de suicídio, né? Se ela tá nessa fase de ideação, significa que uma das coisas que ela precisa, né? Uma das coisas que ajudou, né, a ela ainda tá num outro estágio, a ela ainda não ter cometido esse ato, é o fato dela poder externalizar isso também. Dividir, tirar isso um pouco de dentro dela. Então ela precisa reclamar, tá bom? O que você chama de reclamar ou de se queixar não é reclamar e se queixar, né? É algo necessário, ela precisa externalizar. Ela não vai externalizar sendo isenta, imparcial, né? Falando daquilo com uma certa parcimônia. Não, ela vai falar se queixando, ela precisa extravasar, tá? Quarto, você é tão pessimista. Não chame essa pessoa de pessimista.
tá? Ela não é pessimista. Um pessimista, ele não tenta matar o desconforto existencial dele. Ele acha que não vai conseguir mesmo. Então, ele não é uma pessoa na iminência de suicídio. A pessoa da iminência de suicídio, ela não é pessimista. Ela acha que ela vai, uma hora, lograr algum resultado nesse ato que tem a ver com matar o desconforto existencial. E não é fácil a gente desintegrar um desconforto existencial. Então, essa pessoa não está sendo fraca e nem pessimista. Ela está sendo até, como é que eu posso dizer? Ela está conseguindo até ter certa energia, certa ênfase, né? Isso é um pulso de vida também. Isso não é um pulso de morte, isso é um pulso de vida, né? Porque a vida, onde o desconforto existencial é maior que a vida, é maior do que a vivência, né? Ela é o pulso de morte, né? E não isso, a pessoa querer fazer alguma coisa sobre isso, significa que a pessoa não é pessimista, tá bom? Não diga para essa pessoa procurar um divertimento, que daí isso simplesmente vai passar porque ela tem que ocupar a cabeça se distraindo. Não diga para essa pessoa procurar um divertimento, tá? Ela não tá em condições, tá? De recorrer a algo paliativo. Primeiro porque se ela tivesse condição de se divertir, ela não teria feito esse quadro, tá? Ela não estaria nesse processo. Ela estaria se divertindo, naturalmente. Então, isso é até um conselho, né, um pouco burro, vamos dizer assim. E caso ela decidisse tentar seguir esse conselho, você poderia ter com esse conselho gerado uma situação difícil para ela. Porque dentro do que ela possa considerar divertimento, ela ia precisar ficar repetindo esse paliativo e ele ia surtir cada vez menos efeito, naturalmente, sobre ela. Por quê? Porque tem um neurotransmissor chamado dopamina, e se ela conseguisse ter esses pequenos episódios de euforia, né, se distraindo, o organismo dela ia liberar esse neurotransmissor, que é o que a gente chama de hormônio do prazer, vulgo hormônio do prazer. Ela ia conseguir ter essa onda ali, vamos dizer assim, só que depois ela precisaria cada vez mais de divertimento, né? Desse tipo de distração, essa coisa paliativa, essa coisa rasa. E o divertimento ia liberar cada vez, a mesma quantidade de divertimento da mesma ordem, ia liberar cada vez menos desse neurotransmissor, ela precisar cada vez mais. E não tem como o ser humano ficar dependendo desse tipo de coisa, tá? Então não diga nem estimule uma pessoa que está numa fase de ideação do suicídio ela procurar esse tipo de coisa, tá ok? Isso não significa você deixar a pessoa sozinha, sem companhia, sem um ombro, sem nada, né? Mas isso é outra parte aqui do que eu coloquei. Não diga pra ela, tem tanta gente em situação mais difícil, pior coisa que ela pode ouvir. Porque quem sabe o grau de dificuldade da própria situação, do próprio desconforto, é aquele sujeito, aquela singularidade, aquela subjetividade, tá? Então não importa se tem uma pessoa que está enfrentando câncer, se tem uma tetraplégica, se tem uma pessoa que já tem necessidades especiais desde sempre, mesmo assim ela é heróica, consegue fazer tudo e tem motivação. E se essa pessoa, seu interlocutor, essa pessoa que você está tentando acolher, né? Ela quebrou a unha, não importa. Porque sejam essas necessidades especiais, esse câncer, essa unha quebrada, isso não é o fator, tá? Decisivo para ela estar nesse processo, a caminho de um possível suicídio. Esses são gatilhos, tá? E os gatilhos a gente não mede pelo nosso sistema de crenças e valores, tá? E o que a gente julga ser mais ou menos banal ou frívolo, não é assim que acontece. Primeiro lugar, né, que são gatilhos, né?
as coisas que levam aquilo são muito mais arraigadas. Elas têm base neurológica, elas têm base fisiológica, elas têm base psicoemocional já estruturante, já com várias camadas justapostas sedimentadas de lembranças ou de coisas que estão no inconsciente. Elas têm bolas de neve que a pessoa sequer consegue comunicar, né? Que ela própria ainda não deu conta de saber o que está por trás daquilo tudo, né? Então, assim, além de serem só gatilhos, mesmo assim, ou mesmo que fossem a causa de base, né? Que quase nunca são, o julgamento da relevância desse gatilho, ele cabe ao próprio sujeito, ninguém pode dizer pelo outro, tá? Sistema aí de crenças e valores e a própria formação e, né, a escala axiológica, ela é singular. Mesmo que você também se reconheça como parte de uma comunidade, de uma sociedade, parte disso esteja compartilhado dentro da sua formação. Não tem como não ser grande parte disso uma coisa subjetiva, estritamente subjetiva. Então não faça isso, tá? Isso não é uma coisa que se compare, tá bom? E o sétimo, né, que eu coloquei 7 aqui, não diga, fica calmo, eu já passei por isso, isso não vai ficar assim para sempre, tá? Não diga isso, por favor, tá? Essa pessoa, se ela tivesse condição de se acalmar, né, no sentido de não se sentir mal, de não se sentir ansiosa, de não querer praticar um ato extremo, ela já teria se acalmado. Então, você falar isso não vai acrescentar, tá? E eu já passei por isso, não é para sempre, é sua experiência. Não tem nada a ver com a dela. Quem foi que disse que ela não pode ficar implicada numa situação chata, né? Que esteja aí reforçando esse sentimento dela querer matar o próprio desconforto existencial? Quem foi que disse que ela não pode ficar implicada nisso a ódio eterno? Você não pode garantir isso, ela não pode garantir isso, ninguém pode garantir isso. O que um acompanhamento, como é que eu posso dizer, bem respaldado, né? Muito estruturado, humanizado, com uma abordagem séria, pode proporcionar para essa pessoa, não é pegar esse contexto desses gatilhos, esses motivos, e banir ou esperar que eles desintegrem da vida dela. Claro que a gente sabe, né, que nossa vida, nossas vivências e até a nossa pessoa, né, se transforma todo o tempo, né, nesse processo da nossa caminhada existencial. Isso não significa que ela não possa estar implicada por longa data ou dentro de um tempo de uma vida, dentro de uma situação que esteja circunscrita num desses gatilhos. Então não fale isso para ela, isso é uma experiência dela, né? O que um apoio consistente, real, né, profissional de qualidade, né, e também familiar, humano, né, e dos amigos que tenham uma qualidade real, que não vão ficar sempre inferindo nesses erros e sendo raso, pode proporcionar, não é a derrubada, né, a derrocada dessa situação gatilho, né? O que pode proporcionar é com que ela, a própria pessoa, o próprio sujeito, consiga começar por si só a lidar com essa situação, diferentemente do quanto ela possa vir a durar, tá bom? Isso é para começar. Então, assim, já na abordagem clínica, pelo menos assim, dessa minha vertente, a gente primeiro precisa entender quem é essa pessoa que está chegando. Então, por favor, amigos, família, sociedade, tá? Psis, terapeutas, tá? Não estejam aqui, né, dentro da sua clínica, da sua porta para dentro, com algo pré-categorizado, com o estereótipo dessa pessoa, com categorias, com números, com tópicos para essa singularidade que vai chegar, entendeu? Ela vai chegar
E primeiro a gente tem que ver quem está chegando, né? Na minha linha a gente chama isso de leitura da estrutura, né? Levantamento, leitura da estrutura de pensamento e da malha intelectiva daquela subjetividade que está chegando. Que é algo que a gente tem ferramenta para realizar, mesmo que a pessoa minta o tempo inteiro. Porque a gente vai usar a esfera da linguagem, né? E não 100% do conteúdo, né? E nisso a gente consegue ir, a gente consegue ter, vamos dizer assim, uma linha, né? Um contorno do que seja isso, que a gente chama de estrutura de pensamento e malha intelectiva. Depois de entender quem é essa singularidade, né? E a gente vai compreender qual é o tipo de ideação suicida que está acontecendo ali, né? Então isso tem a ver, por exemplo, com o que eu botei aqui, com identificar em que estágio a pessoa está nesse processo, tem a ver para a gente poder levantar se a gente precisa tomar uma medida de emergência. Isso principalmente chegou, a gente tem que fazer a primeira leitura do estudo de pensamento da malha intelectiva. A gente tem que conseguir fazer primeiro a leitura dinâmica, né? Se aquela pessoa não tiver precisando de uma medida de emergência naquele primeiro momento, né? A gente vai conseguir, em mais de uma sessão, fazer isso de uma forma mais aprofundada, né? A gente tem que entender se ela está implicada em algum tipo de dependência de alguma substância. Veja, gente, dependência de substância, dependência química, não é só ilícita e ela também não é só do que a gente entende de química propriamente dita, de fora para dentro. Ela também acontece de dentro para fora. Então, aquele mesmo exemplo que eu dei da dopamina no anterior, ele se aplica a tudo. E isso é químico, porque quando você tem descargas constantes de algum neurotransmissor, seja lá qual for, e isso é algo induzido, né? E você contrai, né, uma dependência desse tipo de processo, você está tendo uma dependência química, porque aquela é uma química sua, natural, interna do seu corpo, mas você depende daquela química, então você é dependente químico. Então não é essa coisa dependente químico, dependente psicológico, emocional, blá blá blá. Isso tudo, o ser humano, né, nós somos seres integrais, né? Essas esferas no nosso ser, elas estão integradas, entende? E quando você identifica esse tipo de dependência, não importando se é da química nossa, já natural, ou se é de uma química externa, se for externa, se ela é de algo que está dentro ou fora da lei, não importa, isso não vai atenuar essa dependência. A gente vai ter que identificar também se esse for um dos motivos, né? Se foi esse processo de ideação que levou a isso, ou se isso que está levando a esse processo de ideação do ato, né? Do suicídio. Vamos lá, então. Os elementos e quadros de risco, dentre eles está incluída a primeira tentativa, né? Se a pessoa já chegar e já tiver ocorrido a primeira tentativa, o recomendado, né, é a medida de emergência. Julie, mas o que você chama de medida de emergência? Medida de emergência, no caso de um terapeuta ou de um psicoterapeuta, de qualquer um que não esteja na área da psiquiatria ou da contenção pontual, paliativa, claro, ela é sim um laudo para que essa pessoa seja encaminhada para uma intervenção medicamentosa, né? E para também qualquer situação possível em que ela fique sob vigilância, né? Todo o tempo. Mas na minha linha, no que eu acredito, no que eu defendo e no que eu vi realmente funcionar e não prejudicar o processo, isso precisa ser pontual por curto espaço de tempo, né? E muito delicado, assim, é uma escolha muito sutil, você tem que ser muito seletivo, tá?
para que você está encaminhando esse laudo e para onde você está encaminhando esse laudo, né? Para essa pessoa não ficar retida em nenhuma situação que ela fique mais vulnerável, exposta a novos traumas, né? E para que esse indivíduo ele não fique sob cuidado contínuo, né, da psiquiatria, tá? Por quê? Porque essa emergência medicamentosa, né, a continuidade dela vai ser para que ela seja retirada gradualmente, após aquele primeiro momento. Essa continuidade, ela não pode ser algo que está comungando com a máfia, né, de certos membros de certas juntas médicas, né, e de certos laboratórios, ou seja, queira chamar de máfia, queira chamar de quadrilha ou queira chamar de gangue ou lá o que for, né, a indústria farmacêutica, parte da indústria farmacêutica, que eu não tenho como citar, primeiro porque eu não tenho esse conhecimento, depois porque existiriam implicações, segundas implicações. Mas isso cada um pode pesquisar por si só. Da indústria dos laboratórios, né? E da parte da ordem médica, né? Que está comungando com isso, que está dentro dessa estrutura que a gente pode chamar de máfia, vamos dizer assim. Né? Grosso modo, claro, não estou falando ao pé da letra, mas é isso que acontece. Então, assim, vamos entender. Você fez uma medida de contenção sabendo, tá? Para qual profissional e que tipo de abordagem, né? E como ele está distribuído no tempo, no quesito continuidade, tá? Essa subjetividade, essa pessoa que está chegando, tá? Essa pessoa, esse ser humano, esse indivíduo, tá sendo encaminhado se precisar dessa medida de emergência, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro quadro de risco é ser havido a primeira tentativa. Daí tem que entrar com a abordagem que a gente chamou de medida de emergência, tá? O outro quadro de risco a gente falou também de dependência química, não interessa se é de droga lícita ou ilícita e se é de química externa ou interna, tá? Isso é o que eu quero acrescentar aqui no múltiplo essencial, aqui na minha vivência clínica, tá? Minha experiência com a vivência clínica. Outra coisa, ciclos de culpa, né, que são provenientes dessa questão das dependências. Como que funciona um ciclo de culpa? A pessoa sabe que aquilo está fazendo mal para ela e que aquilo está acarretando, né, essas coisas mais sérias, secundárias, né? E a pessoa ela tenta parar com aquilo, não importa se é uma relação tóxica, que está liberando uma ocitocina, não importa se é droga lícita, droga ilícita, game, qualquer coisa que você vai liberar aquilo fora da curva, de maneira fora da curva, induzida com episódios de euforia, logo disforia, né? E numa dessas disforias a pessoa pode cometer o ato, finalmente, né? Porque ela vai ter aquele pico, quando ela não tiver aquilo, às vezes antes de ela conseguir gerar aquilo de novo, ela já cometeu o ato, porque a disforia é maior cada vez que ela tem aquele pico. Isso serve para qualquer neurotransmissor, né? Desde que isso esteja sendo fora da curva, isso esteja acontecendo de forma inadequada, né? Sem o mínimo de cautela com a saúde, com a natureza do nosso organismo, né? Com como o nosso corpo realmente funciona. E aí, assim, esse ciclo de culpa, quando ela, fora essa questão da euforia e disforia, né? Digressão aqui comigo toda hora, né? Eu sempre volto, né? Mas é bacana também, porque a gente faz esses encaixes aqui para um melhor entendimento também. Então, voltando, o ciclo da culpa, ele funciona dessa forma. A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo faz mal e que está empurrando ela para esse abismo. E aí ela tenta evitar. Cada vez que ela não consegue evitar, tá? Ela se culpabiliza, consciente ou inconscientemente, por isso. E na hora dela se punir, né? Porque a gente tem no nosso sistema de crenças, principalmente
no sistema de crenças que a gente vive, o vigente, né, do cristianismo ocidental e tudo, indiferentemente se você não tem religião ou se você é de outra religião, eu estou falando isso mais no sistema do inconsciente coletivo, da questão estruturante arquetípica da maior parte da nossa sociedade, tudo, o que acontece? A gente tem já sedimentado um sistema de consciente ou inconscientemente, um sistema de autopunição, tá? Autopunição. Porque a gente acha que com isso a gente está se redimindo de alguma forma. Existe isso, que é um mecanismo de defesa, né? Porque a gente não tem mecanismos de defesa só contra o que vem de fora, contra outrem. A gente tem os mecanismos de defesa contra nós mesmos, vamos dizer assim. Então, aí o que acontece? Quando ela vai se punir, se autopunir, ela se pune fazendo mais daquilo que ela sabe que está fazendo mal. Então, ela fica mais implicada ali, mais viciada, né? E com mais chances de um episódio desse de disforia levar realmente a consumação do ato, né? A outra coisa, o que é chamado de transtorno de personalidade, né? E que eu gosto muito de ver e de encarar como a maneira singular que aquele sujeito tem de representar a realidade, porque nós estamos aqui no mundo das representações, um mundo que a gente se comunica, se expressa através da nossa identidade, da identidade que a gente vai criando, recriando, revendo, justapondo, mesmo que esse processo seja uma coisa orgânica, intuitiva e pareça muito automática pra gente, isso vive acontecendo. Então a gente está no mundo das representações. Cada um representa a realidade de uma forma singular. Quando essa forma singular de representar a realidade, ela não atende aos requisitos, né, padrão, né, ela parece que está fora da caixinha, que não está batendo, né, não está sendo reconhecida pela nossa sociedade como um todo, e principalmente se ela realmente, devido a isso, né, constantemente trouxer resultados desastrosos para a pessoa e para os outros, o que vai acontecer? Isso vai ser categorizado como um transtorno de personalidade, como uma psicopatologia. Eu não acredito em psicopatologia e os transtornos de personalidade, não nessa esfera, da forma como a gente está falando, a menos que a pessoa ela tenha realmente uma necessidade especial e uma demanda, né, de algum tipo de intervenção de cunho fisiológico, neurológico, tá? Então, os pelos dela. Então, ela não é considerada, né, com transtorno X, né, aqui na vivência clínica comigo, ou síndrome Y, né, caso não seja uma coisa extrema que a gente possa ter um acompanhamento, uma comprobatoriedade ou ações ou resultados fisiológicos, assim, neurológicos consistentes, entendeu? E como que a gente chama de transtorno de personalidade, geralmente não tem a ver com isso, tem a ver com o comportamental. E o comportamento está dentro da esfera do direito que aquela pessoa tem de representar a própria realidade daquela forma. Então, assim, se ela não é tão concentrada, se ela não é tão focada, se ela é um pouco mais agitada, ela já vai estar categorizada com TDAH, alguma coisa assim, né? Se ela apresenta certa intermitência em certas ações que ela repete porque ela quer ser perfeccionista naquilo, ela precisa que aquilo fique assim, já vai ser encarado como um toque. Isso é só exemplo grosso modo, né? Claro que não é assim pé da letra, mas que isso é um agravante porque quando aquela singularidade ela se rotula, ela consegue a desculpa ideal, né, para ela seguir nesse caminho, né, que ela tá entre o início do processo de ideação até a consumação do ato. Então, assim, esse sujeito, ele tá precisando ter uma vivência clínica em que ele não seja categorizado
em que ele não se sinta um doente passível de ser curado, tá? Em que a gente não tem que usar essa questão de doença, cura, patologia, né? E que o nome síndrome, transtorno remete também um pouco a isso, né? Então é importante a gente entender que a pessoa representa a realidade e a maneira dela se expressar e a identidade dela, como é que eu posso dizer? Ela acontece daquela maneira, né? Por meio de vários tipos de comportamento que estão sendo considerados sintomas e não comportamento, né? Eu não estou aqui tentando dizer que um assassino em série, né, ou que alguém que investe violentamente contra uma outra pessoa com certa constância ao longo da vida, ou que alguém que tenha contraído uma mitomania intermitente, né, e outras coisas assim, ou alguém com uma oscilação de humor que traz implicações muito grávidas até para a vida do outro, né, ou alguém que não consegue assimilar nada porque a dispersão é além de tudo que a gente possa ter visto de mais disperso, ou seja, teria que ser uma coisa não só fora da curva, mas muito fora da curva, a gente não precise recorrer a essas categorias, ou DSM, né? Ou a um acompanhamento medicamentoso, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais demorado, mas com cautela e nunca ódio eterno, né? Nunca, como é que se diz? De uso contínuo, que dizem, vitalício, né? Mas, assim, eu tô falando no geral, a grande maioria das pessoas que acabam sendo estigmatizadas e categorizadas dessa forma, elas não estão nesse curvão que eu falei, nessa curva maior. Então, acho que atentar para isso numa pessoa que está na iminência de um suicídio é interessante, porque o que a gente chama de transtorno, eu coloquei ali como um dos elementos e quadros de risco, beleza? Mas isso não justifica, uma vez identificado que está enquadrado nisso por causa também de uma formalidade, de algo que a gente construiu, de um construto da esfera humana, claro, pesquisa e tudo, mas que, né, ninguém pode ser dono da verdade universal a tal ponto, né? A gente não precisa que isso seja aquela pessoa, a gente inserir essa pessoa nessa caixa para ela própria, para a família e para nós. Basta que a gente saiba assim, bom, estaria categorizado aqui, então esse comportamento, que é a forma dessa pessoa representar a própria realidade, que ela tem direito de representar assim, ele também está colaborando, né? Ele está sendo um outro fator de risco dentro desse processo de ideação, né? Só dessa forma, precisa ser sutil, né? Você não precisa prover a pessoa desse tipo de desculpa, né? Para ela sair de uma dependência de outra química, se tornar dependente de uma medicação controlada de tarja preta, entendeu? Ou dela ser dependente desse próprio rótulo, né? E dela pegar, assumir isso e trazer para a vida e causar males secundários, ou usar isso enquanto desculpa para consumar, tá? Isso é interessante. Existe também a questão da mass-mediatização, né, das redes, né? Como gatilho, né? Se uma pessoa estiver muito vulnerável e ela conseguir ter uma vigilância maior, não interessando da idade dela, nesse quesito é interessante, porque hoje em dia a gente está num tempo de difusão de massa e também de muita intolerância, haters, um entendimento muito tosco sobre como a pessoa se expressa. Às vezes um pequeno deslize vira um rótulo para aquela pessoa, e isso também pode ser um gatilho, porque pode calcar fundo num momento muito vulnerável de alguém e a pessoa pode vir consumar, né? Então é isso. E agora, mas o que eu queria dizer que não tem a ver com vivência clínica
é que, assim, isso é uma responsabilidade social, tá? Se alguém estiver vivenciando esse processo, né, do início da ideação a caminho de uma consumação, e a pessoa chegar a ter força de recorrer a você, e ela não for queira chamar de paciente, pode chamar, eu chamo de partilhante, a gente chama de partilhante, e ela não for um partilhante, um potencial pagante, não interessa, tá? Vocês vão me desculpar. A gente investiu na formação, é nosso trabalho, mas não interessa. A gente foi requisitado, aquela pessoa não pode arcar com aquilo, mas ela tá nesse processo, né? Perdão, você tem responsabilidade humana, né? De interceder. Você tem responsabilidade humana de interceder. Seja você dentro das diversas vertentes psis, seja você um terapeuta alternativo holístico, responsável por qualquer linha clínica, que é o meu caso, que é uma linha clínica, pelo auxílio, né, da caminhada existencial, né, do entendimento da dor existencial de cada um que chega, você tem essa responsabilidade. E não é só você. Eu estava falando com relação à possibilidade ou não de uma remuneração, né, nesses casos. Claro, diversos outros, mas isso é uma coisa pessoal, né, que a gente sempre separa um tanto do nosso tempo para a parte social da coisa. Mas fora isso, no caso dessa eminência, eu acho que é prerrogativa. Acho que tem que ir lá, tem que interceder e tem que prestar essa assistência indiferentemente, né? Isso é uma coisa. E que a responsabilidade social, ela é do cidadão comum, indiferentemente do nível de conhecimento de parentesco com aquela pessoa. Essa responsabilidade social, ela é da família. Essa responsabilidade social, ela é das pessoas que sabem que estão envolvidas com aquele possível gatilho. Por mais que essas pessoas possam ter saído da situação, né, se houve alguma situação, fustigadas ou com sentimento de ser vítima daquela pessoa que está nessa iminência. Não importa, essa pessoa, ela também é responsável, ela correr disso aí denota uma falta imensa de bom senso, de alteridade, de humanidade, de empatia. E que a pessoa talvez não seja obrigada é manter a mesma relação que ela tem com alguém que está nessa iminência, mas que antes disso ou dentro desse processo a fustigou de uma forma muito vultosa, né? Causou para ela algum tipo de impacto negativo ou trauma vultoso, né? Com certa intenção, entre aspas, e lucidez, entre aspas, porque alguém que está já com esse tipo de implicação não tem isso. Agora, uma coisa é você não ter que estar ali na sua mesma posição relacional, né? Que você estava. Outra coisa é você sair, rotular, xingar, brigar, né? Categorizar aquela pessoa como um monstro e você se fazer completamente ausente e ficar o dono ou a dona da razão, né? Não, a responsabilidade é da família, é da sociedade, é desses interagentes que estão nessa categoria de terem feito parte de alguma situação gatilho, indiferentemente de como a situação terminou, se deu, né, vamos dizer assim, e é dos profissionais da saúde de modo geral, né, não só aqueles que têm a ver com auxílio no desconforto existencial, não, e os profissionais da saúde de modo geral. Então a responsabilidade é de todo mundo, a responsabilidade é de todo mundo. Então cada um desses sujeitos que estão passando por essa iminência, eles são autorresponsáveis também, mas eles não têm condição de lidar com isso nessa fase. E os demais são responsáveis por cada um desses sujeitos. Nós todos somos responsáveis por cada um desses sujeitos que estejam nesse quadro, né? Então, assim, é muito importante a gente entender
que qualquer tipo de abordagem, seja ela clínica, seja ela da vivência comum, cotidiana, com os vários sujeitos, né, do dia a dia, ela precisa ser humanizada e precisa ser afetiva, tá? Então, não adianta você chegar lá, a pessoa entrar numa clínica e acontecer isso aqui é bem interessante. Saber o momento de ser menos rígido com os protocolos de seu respectivo conselho, né? O conselho daquela profissão em si, né? Circunscrita aí nesse contexto, que possam tornar as sessões e o processo frio e impessoal. Gente, por favor, tá? Se os protocolos impostos pelo seu conselho de ética estiverem te colocando numa posição que você perceba, que você intua ou que você constate que você, por causa disso, acabe sendo muito frio, um pouco frio, um pouco impessoal, tá? Um pouco técnico ou profissional demais, tá? Quebre o protocolo desse conselho nas sessões, tá? O conselho não tá filmando as suas sessões, tá? O que você tá fazendo é salvar uma vida. Ou várias. Tá ok? Combinado? Beleza, então. Acho que eu consegui mandar um recado. Não subestime o desconforto existencial do outro. Isso volta para a questão se a pessoa só quebrou a unha, se esse foi o gatilho. Não importa, tá? E dá o exemplo. O que é dar o exemplo? Quando você não subestima o desconforto existencial do outro, o que eu chamo de dar o exemplo é você até conseguir, né, se remeter a algum recorte da sua história de vida, tá? Em que você também se sentiu suscetível a esse ponto, em algum nível, né? E você humanizar isso, né? Só um momento. E você humanizar isso. E você permitir com que aquela pessoa que você está acolhendo, seja num contexto clínico, seja num contexto pessoal, tá? Ela se identifique contigo como ser humano também vulnerável, também falível, também passível de estar a qualquer momento da vida no mesmo quadro, tá bom? A abordagem afetiva humanizada tem a ver com isso, tá? Você tem que se envolver um pouco além do que os conselhos geralmente costumam recomendar, tá? Muitas vezes você precisa, ao contrário do que certas vertentes apregoam, muitas vezes você precisa, para aquilo dar certo, ir para a esfera da amizade, você precisa ter envolvimento sim. Ah, mas vai dar errado, você vai passar a ser parcial. À medida que você ganha, às vezes, um pouco de parcialidade, e isso possa não ter um impacto 100% positivo, você está ganhando muito mais, vultosamente mais, a confiança daquela pessoa, e está ganhando confiança nela e está ganhando qualidade daquela interação, tá? Isso é bem interessante. E também você está valorizando aquele ser humano, tá? Você está dando uma injeção de autoconfiança, você está dando um impulso humano ali, tá? E aí também, assim, você, se precisar oferecer companhia real, respeitosa e não compassiva, nesse sentido, é interessante. Então, quando eu falei de dividir as suas histórias como vulnerável, se você puder oferecer companhia, se você puder ser uma dessas pessoas que fazem parte desse sistema de vigília, e o que eu chamo de não compassiva, você não está fazendo isso e sua presença não está demonstrando para aquela pessoa uma tônica de caridade, né? Uma tônica de compaixão. Algo como se você estivesse verticalizando isso de cima para baixo. Como se tivesse alguém ali que é mais vulnerável. Não. Tem alguém que está mais vulnerável e em algum outro momento poderia ser você. Essa é a ideia, tá? E a companhia real e respeitosa é onde você se oferece, tá?
para fazer parte da divisão do tempo desse sistema de vigília, dessa situação, junto a familiares, ao clínico, a demais amigos, né? Você passa a fazer parte integrante dessa rede de suporte, doando um pouco do seu tempo, né? Então você vai fazer coisas extra-clínica, né? Com esse sujeito. Caso, claro, esse quesito eu tô falando mais fora da clínica. Mas dentro da clínica, se você tiver esse insight, se você achar por bem, se você, dentro de todos os levantamentos que você já fez, da estrutura de pensamento, da malha intelectiva, do funcionamento específico daquele indivíduo, você achar que isso é válido, você achar não, você constatar, tá? Isso é válido também, beleza? E daí entra também os seus exemplos de história como vulnerável. Você tem que se humanizar, você tem que horizontalizar a relação. Você não pode continuar verticalizando. Não é bacana, tá? Olha, isso é tudo. Eu gostaria de deixar aqui o telefone do CCVV, não, do CVV, né? Que é 188. E eu gostaria de dizer que eu tive relatos de amigos e de amigas, pessoas que eram hiper exigentes com relação à linha de terapia, que eu ia seguir, que não ia seguir, que no final das contas recorreram a esse telefone por vezes e com constância, né, num processo que estavam vivenciando, e acharam maravilhoso, acharam os resultados surpreendentes, tá? Então recorram. E para quem quiser e tiver curiosidade ou sentir que precisa ou se identificou, né, aqui com o nosso vídeo, o meu atendimento eu tenho presencial, seguindo todos os protocolos atuais da OMS com relação à situação de pandemia, e também tem como fazer acompanhamento online, né, ou via chamada de vídeo, de WhatsApp, qualquer coisa assim, tá? Para maiores informações com relação a isso, o meu número de telefone é mais 55 41 9 9500 6447. Mais 55 41 9 9500 6447. Se você está em outro país, você usa ele completo. Se você está no Brasil, você usa a partir do 41. Se você está em Curitiba, você usa a partir do 995006447. Tá ok? Então é isso. Na próxima semana nós temos o vídeo que vai falar desse tema do Setembro Amarelo num viés nutricional. Mas não é nutricional do nutricionista ou da nutrição para você ficar nutrido e forte. Nutricional de quais são os alimentos que vão te levar por um buraco e vão colaborar para que você venha consumar isso e que já podem estar te levando, podem ser fatores secundários nesse seu processo para esse caminho, né, triste. E quais aqueles que podem te ajudar, né, te alavancar, né, para longe daí, né, para o outro lado, né, para você já começar tendo esse impulso, assim como podem ser como é que eu posso dizer, uma primeira força realmente, uma primeira base. Você muda essa questão da alimentação, isso impacta também essa questão dos neurotransmissores. Você pode fazer suplementação, a gente vai falar um pouco sobre suplementação também. E isso pode repercutir infinitamente melhor num sentido, claro, não no sentido da emergência, mas no sentido de longo prazo, melhor para a vida, melhor para sua caminhada existencial e melhor para você sair desse quadro de uma forma orgânica, natural e mais intuitiva, né? Mais encaixada com esse processo, do que uma medicação que tem psicoativos, ou uma medicação controlada de tarja preta, de tarja vermelha, que deveria estar existindo ali pontualmente só no momento de abordagem emergencial, né? Conforme a gente já
pautou aqui, tá bom? Então, na semana que vem tem esse outro, né? Nossa, nós estamos com quase 1 hora, gente. Mas é isso, tá bom? Beijo grande. Semana que vem tem esse outro tema. E na outra, que é a última do Setembro Amarelo, tem sobre a parte parapsíquica, para quem crê ou para quem tem curiosidade a respeito dentro do tema Setembro Amarelo. Só para finalizar, o ano inteiro é amarelo, a vida inteira é amarela, tá bom? Setembro é só setembro. Beijo grande. Bom estar com vocês.